Olá pessoal, bem-vindos ao canal Conhecimento do Eu, e dessa vez para relatar a minha experiência com constelação familiar. Eu já tive várias experiências como constelação, participando como representante, assistindo, como constelada, e hoje eu vou contar a minha experiência como a pessoa que foi constelada. Tem aqui um vídeo, o vídeo anterior, quem quiser assistir, que eu conto minha experiência com autoconstelação. No caso, não precisa de um constelador, é um exercício que a pessoa faz de constelação familiar. Mas nesse vídeo eu vou contar meu relato de sendo constelada. Eu estava lá e tinha um constelador que estava fazendo, uma consteladora no caso, que estava fazendo a constelação. Eu fiz essa constelação, eu acho que foi no carnaval, exatamente no carnaval. A constelação era sobre questão financeira e profissional, que acabam muitas vezes estando interligadas. Nem sempre, mas às vezes. Eu queria constelar essa minha questão. E minha constelação foi constelação normal. Tem vários tipos de constelação. Vou endereitar aqui para vocês poderem me ver. Tem vários tipos. Tem constelação nos quais os representantes são pessoas. Tem constelação onde os representantes são bonequinhos. E no meu caso, os representantes eram papéis. Escreviam o nome das pessoas que estavam envolvidos naquela situação em papéis. A constelação, eu confesso para vocês que estava à espera de algo mais impactante. Não sei se assim dizer, estava à espera de uma maior percepção da coisa. Mas confesso que eu me decepcionei um pouco. Vocês sabem, eu sou apaixonada por terapias holísticas, essas ferramentas de autoconhecimento, seja as mais tradicionais, as mais julgadas, curiosas ou diferentes. Então, o objetivo aqui do canal é participar dessas experiências e contar minha experiência. Não é dizer, bater o martelo e dizer que funciona ou não funciona, é mais para mostrar como é que foi minha experiência. E obviamente vocês também vão ter experiências diferentes. Eu acredito que se eu tiver uma outra constelação, e eu terei, porque eu tenho alguns consteladores que eu quero tentar um trabalho deles, a experiência vai ser diferente. Mas no caso essa foi, sei lá, para mim eu diria morna. Eu não, até agora não tive uma percepção clara, não senti nenhuma mudança tanto física, mental. Então confesso que me decepcionou um pouco. Até queria que vocês contassem como foram vossas experiências com constelação, se foram impactantes, como é que foi, se foi uma, se foram várias. Porque alguns consteladores normalmente pedem mais algumas sessões, mas gostaria muito que vocês deixassem vossas percepções nos comentários. Mas realmente minha experiência foi um pouco decepcionante, essa é a palavra. Eu não me senti tocada naquela constelação. Era como se eu estivesse muito de fora, não por dentro da experiência. Não me senti tocada. E eu digo isso, não me senti tocada, por quê? Porque eu já participei de uma constelação. Eu participei como representante. Primeira vez que eu entrei numa sala de constelação era por vídeo. Era a primeira vez que eu entrei para ver como é que era. E estavam escolhendo os representantes. E assim que eles disseram, vamos escolher representantes, eu tive a certeza que eu seria escolhida. Eu não queria, mas eu sabia que seria escolhida. E a sala estava lotada de gente. Acho que tinha umas 30 pessoas por aí. Por incrível que pareça, eles me chamaram. E eu fiquei muito reticente porque eu não sabia como fazer. Eu nunca tinha participado de uma constelação familiar. Então, fiquei meio assustada. Eu disse, o que eu vou fazer? Aí, a Thalia vai representar. E aí eu falei, gente, é a primeira vez que eu participo. Eu não sei como se representar. Eles não precisam saber de nada. Justamente o objetivo é esse. Fala o que vier para ti. E foi assim, e foi super, super, super tranquilo. E eu fiquei muito feliz. Era uma constelação de uma moça que tinha um relacionamento que terminou e teve um filho e andava em constante guerra, constante
desavenças, com muita confusão com o pai do filho dela. E ela já tinha recorrido a várias coisas, várias ferramentas. Então ela queria de alguma forma entender por que eles não conseguem ter uma convivência pacífica, sendo que eles têm um filho. Então é importante que tenham uma boa relação até certo ponto. Então nessa constelação, foi a constelação dela e tudo mais. E nessa constelação eu não sabia o que estava a representar, porque tem diferença de alguns consteladores. No caso, alguns já falam o que tu vai representar. No caso, ela só disse, colocou um bonequinho que no caso estaria a me representar, que eu estaria a representar no caso. E eu só devia falar o que me viesse à mente, o que ela perguntasse eu devia responder. E foi assim, natural. Eu me dizia se estava me sentindo bem, se tinha alguma dor, algum desconforto, se eu queria sair daquele lugar onde fui colocada. E foi assim. E no final da constelação eu representava o amor entre eles, entre essa família, de certa forma, entre esse casal e esse filho. E é incrível que durante a constelação eu ficava atrás, quando eu ficava atrás ou à frente, em algum lugar, eu ficava incomodada. Quando eu fui ficar no meio deles, eu me senti bem. Mais tarde, no final da constelação, ela explicou o que eu representava e foi muito emocionante. Sério, foi muito emocionante aquela constelação. Não sei se só para mim e para os outros participantes, mas para mim foi. E eu percebi que na minha constelação, e eu achei que eu sendo a constelada seria muito mais impactante, e não foi. Tanto quanto no momento da própria constelação, quanto no momento dias depois, que eu achei que eu fosse ter algumas percepções a partir dessa constelação. Não tive, ou ainda não tive, mas é que já passou quase 2 meses. Então, supostamente minha constelação era sobre questão financeira e profissional. E eu ainda estou nessas questões. Eu já decidi que caminho seguir, mas a coisa ainda está não está leve, ainda não está fluida. Eu entendo que constelação não está aí para resolver. Muitas das vezes é para nos virar a chave, mostrar alguma coisa, alguma percepção, algum caminho. E eu sinto que nessa constelação eu não tive essa virada, essa percepção, esse caminho e nem uma solução. Então ficou por si só. Por si só, pelo menos até o momento, talvez daqui eu perceba alguma coisa, mas no momento eu não consigo ter essa percepção desse impacto, ou de alguma mudança, de alguma coisa que eu percebi nessa constelação particularmente. Mas eu pretendo fazer outras sessões de constelação familiar com outros consteladores, outras consteladoras, e depois eu trago aqui, claro, o meu relato, e eu realmente quero contar como é que foi minha experiência, isso, dizer sim, isso aconteceu, isso foi bom, isso não foi, e realmente minha experiência com constelação familiar. Eu nem digo que não foi ruim, porque não foi ruim, mas também não vou dizer que foi boa. Foi neutra, tipo, eu não senti nenhuma mudança, nada. Então, se alguém teve alguma situação, alguma experiência parecida, por favor, me conte nos comentários, vamos trocar ideia. Essa foi minha primeira experiência sendo a constelada. E espero vocês no próximo vídeo.